Graças e paz, irmãos. Boa noite. Podem se assentar, por favor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Aleluia. E antes de ministrar a palavra do Senhor, eu queria agradecer aos irmãos que estiveram orando por mim. O Azaf contou aqui algumas semanas atrás que eu passei por uma cirurgia, né? E Deus nos guardou, irmãos. Deus me guardou. E eu queria aproveitar para fazer um apelo aqui a você, homem. Cuide da sua saúde, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava contando para o bispo agora há pouco. Eu nunca tive nenhum preconceito, irmãos, a respeito disso. Quando os médicos falam, né, para 40 anos o homem vai e procure um urologista. Eu fui lá com 40. O médico perguntou: você tem algum histórico de câncer na família? Não, não tenho. Então volta com 45. Com 45 eu estava lá. Voltei, doutor. E começamos a fazer os exames. E até que no ano passado eu fui diagnosticado com câncer. Irmãos, ouvir as outras pessoas falar de câncer é pesado. A gente sente a dor. Mas quando é com você ou na sua família, é um pouquinho mais difícil, irmão. Mas graças a Deus, Deus nos guardou. A cirurgia foi uma bênção, graças a Deus. O Azaf contou aqui que era para ser... Eu saí de casa pensando que ia ser uma cesárea. Vocês pensam que é só vocês que têm esse privilégio, irmãs? Eu também tive. Mas eu não passei por isso. Graças a Deus, até nisso Deus colocou a mão e foi por vídeo, que é uma cirurgia menos invasiva, a recuperação é mais rápida. E hoje eu posso estar aqui adorando e louvando o nome do Senhor, junto com a Igreja Viva, porque Deus continua sendo o mesmo e Ele é bom o tempo todo. Amém? Muito obrigado, queridos, por quem orou, por quem se preocupou, por quem chorou. Bendito o nome do Senhor. Nós permanecemos de pé no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, eu vou aplaudir com vocês. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos nessa noite, pelo privilégio de estarmos juntos na tua casa, Senhor. Tu és Deus e não há outro, Senhor, aleluia. Não reconhecemos outra autoridade sobre as nossas vidas que não a tua, Senhor. Não reconhecemos outro Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, senão tu somente, Deus, aleluia. E nos alegramos, Pai, por estarmos reunidos como igreja no teu templo nessa noite, Senhor, porque este lugar é teu, as pessoas que aqui estão são tuas, Senhor, tudo é teu, Senhor, e nos alegramos pelo privilégio de podermos nos reunir para dizer que tu és Deus, que tu és bom, que a tua bondade e a tua misericórdia têm nos seguido durante todo o tempo das nossas vidas. Te glorificamos por isso, Senhor, e pedimos para que o Senhor continue falando aos nossos corações, para que o teu nome seja exaltado, aleluia, e para que Cristo, o centro, aleluia, o tudo em nós e através de nós, seja exaltado mais uma vez aqui, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Apocalipse 1, verso 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22, 13. Ele continua dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém?
Aleluia. Irmãos, nós vamos celebrar hoje aqui a ceia do Senhor. E quando Jesus disse, façam isso em memória de mim, é porque Ele sabe, irmãos, que é muito fácil para nós esquecermos das coisas. É muito fácil para nós esquecermos do bem que nos foi feito. É muito fácil para nós, principalmente em momentos de bonança, em momentos de fartura, esquecermos que alguém um dia estendeu a mão para nós. E quando o Senhor Jesus diz, façam isso em memória de mim, é como se Ele dissesse, não esquece de mim não. Morri por você, lembra de mim. E a gente tem o hábito de fazer isso uma vez por mês. Não porque Ele disse, façam isso uma vez por mês. Ele deu esse exemplo num momento, num jantar. E é como se Ele dissesse assim, todas as vezes que vocês sentarem na mesa, com pessoas que se amam, que têm a mesma comunhão, que sentem o mesmo desejo de agradar a Deus, façam isso em memória de mim. É ceia. Porque vamos combinar que a gente não chama ninguém para comer nas nossas casas que a gente não goste. Primeiro porque é caro, irmão. Amém? Amém? E segundo, porque você não vai trazer para sentar na sua mesa, a não ser que você queira colocar um veneno lá na... Não, né? Amém. Glória a Deus, estamos na mesma comunhão aqui. Então, todas as vezes que nós nos assentamos à mesa, irmãos, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar, pode ser uma ceia do Senhor. Se vocês compartilham da mesma comunhão, da mesma fé, você pode se lembrar do que Jesus fez por você. Aliás, você só está na mesa porque Ele se deu por você. E nós vamos celebrar isso hoje, irmãos, entendendo que Cristo é o centro da nossa existência. Ou pelo menos deveria ser. Eu quero compartilhar com vocês o texto da criação, do livro de Gênesis, que a gente vai poder ver que tudo, desde a criação, aponta para Cristo. Livro de Gênesis, capítulo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. E é interessante que até então não havia nenhum tipo de comunicação aqui, porque isso aqui não existia. E disse Deus através da sua palavra. E aqui Cristo já começa a operar em nosso favor. Porque João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então Deus usa a palavra para trazer à existência tudo o que há. É Jesus criando tudo que vemos por nós. E o próprio João vai dizer assim, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E desculpa, irmão, se eu pareço ser meio doido aqui, mas é assim que eu vejo. Que uma melancia, quem gosta de melancia, levanta a mão. Não apareceu do nada, irmão. Jesus vai criar a melancia. Porque alguns de nós vamos amar a melancia. Talvez ela fosse verde. E ele falou, não, verde não vai ficar legal, vai ser vermelha. Vou colocar aqui uns grãos para dar uma contrastada com o vermelho. E vai ser doce. Ah, vai ser doce. Mas eu vou fazer também o limão.
verde que eu não coloquei na melancia? Porque tem gente que gosta. Quem gosta de limão? Entenda isso, irmão. O limão não simplesmente fez assim, ó. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele fez o limão, a melancia, o abacate, a rúcula, o alface, a abóbora. Ele fez por mim e por você. Isso, irmão, é uma forma de você nunca mais olhar para o alimento da mesma forma que você sempre olhou. Porque Cristo estava presente na criação. Ele o fez com as suas próprias mãos, por mim e por você. Você consegue entender isso, irmão? Porque Cristo deve ser o centro da nossa existência. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E foi a manhã e a noite do primeiro dia. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. A palavra do Senhor diz que Deus faz separação entre luz e trevas. Isso aponta para Cristo, porque Ele não nos fez para andarmos na escuridão. Todo mundo aqui, eu acredito, ou pelo menos na nossa maioria, sente um desconforto no escuro. A minha esposa, irmão, está ali, ó, a mulher mais linda dessa igreja. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. A gente não pode dormir no escuro, tem que ter alguma luz, bispo. E se no meio da noite, irmão, acaba a energia, é como se alguém fizesse assim nela. Ela acorda do nada, mas está de olho fechado, como é que vê que está escuro? Eu acredito que tem outras pessoas assim, porque nós não fomos feitos para a escuridão, nós somos luz, ou devemos ser luz. E quando a primeira coisa que Deus faz é luz, Ele aponta para Cristo, a resplandecente estrela da manhã, e Ele aponta para a sua igreja e diz: vocês são luz do mundo. Não existe comunhão, irmãos, entre nós e as trevas, ou pelo menos não deveria existir, porque nós não fomos criados para isso. No segundo dia, a palavra do Senhor diz que Deus cria o firmamento, porque aqui era tudo água, e Ele cria uma porção, um vácuo entre as águas que estão em cima e as águas que estão embaixo, e põe nome nisso: céu. Então nós já vivemos no céu aqui, amém? Todo esse espaço entre águas é céu. Nós já estamos experimentando um vislumbre do que há por vir. Agora olha que interessante. Onde eu estou? Gênesis, capítulo 1. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram em cima das águas que estão embaixo, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu, e passaram-se a tarde e a manhã, o dia segundo. Por que as águas que estão em cima não se encontram com as águas que estão embaixo? Porque existe um firmamento, existe uma força que impede que isso aconteça. E a palavra do Senhor diz que Cristo
é a rocha que os edificadores rejeitaram. E Cristo é a força que sustenta o firmamento, eu e você. Para que nós não sejamos abatidos, para que nós não sejamos consumidos, para que nós permaneçamos preservados para a eternidade para a qual fomos criados. O firmamento, querido, a força que existe hoje na natureza, impedindo que uma água se encontre com a outra, é o poder do Senhor, mostrando para mim e para você: sou eu que sustento a tua vida, sou eu que sustento você de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, sou eu que guardo você, sua família, seus bens, para que o mal não te consuma. Assim como Deus criou o firmamento, isso aponta para Cristo, que tem sustentado a nossa existência durante toda a nossa realidade. Entenda, irmão, Cristo é o centro da nossa existência. Mesmo lá no começo, enquanto Deus fazia tudo, Ele já apontava para o seu Filho Jesus, porque Ele sabia que nós precisaríamos de alguém para seguir. Porque hoje você pode olhar para o bispo e ver ele assim, bonitão, glória a Deus. E eu lembro da primeira vez que eu vim na Viva, o bispo estava com um terno azul. E o terno azul do bispo está igual a minha camisa, estava igual a minha camisa azul hoje aqui, ó. Ele estava em conflito. E hoje ele está bonitão. Bendito o nome do Senhor. Eu vou chegar lá, viu, bispo? Glória a Deus. E você pode falar: eu vou seguir, porque ele está bonitão. Ou vou seguir a bispa, com todo o respeito, porque a bispa está bonitona. Aí amanhã, quando você fala assim: eu vou... O bispo fazendo aquilo, a bispa fazendo... Não sigo mais. Porque eu e você, irmãos, nós estamos sujeitos a pisar na bola, a andar fora da faixa. Mas aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que a Bíblia diz que não muda, nem há nele sombra de variação, foi esse que estava lá no princípio com Deus, criando a melancia e a abóbora para mim e para você, criando o ar que respiramos nesse firmamento. Para esse você pode olhar, porque ele não te decepciona. No dia 3, Deus cria a terra e a vegetação. E a vegetação brota e traz flores e frutos. E lá em João 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. E por que isso aponta para Cristo? Aleluias. Coríntios 10:4 fala que se a semente não cair e morrer, ela não brota. Você entende isso? Se a semente não cair e morrer, ela não brota. Alguém morreu por nós. Porque sem mim nada podeis fazer, diz a palavra do Senhor. Ele morreu, queridos. A semente da criação foi plantada por Deus para que nós pudéssemos viver na eternidade. Cristo deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos vivê-la em toda a sua plenitude.
Quando lá no terceiro dia Deus estava criando a vegetação, os ramos e tudo que vemos hoje que embeleza o nosso mundo, Ele estava apontando para Cristo, dizendo: ei, você, João, Maria, Fernando, Fátima, Pedro, vocês vão viver, porque alguém vai morrer no seu lugar e pagar a dívida que era sua. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, para que nós pudéssemos viver a sua vida. No quarto dia, eu vou pular aqui, senão o bispo não me chama mais, irmão. Aleluia. Ele cria as luzes, as estrelas. Ele cria o sol para governar de dia. Ele cria a lua para governar de noite, as estrelas. E isso é tão sensacional, irmãos. Eu já disse aqui que Cristo é a resplandecente estrela da manhã. Ele se autodenomina a luz do mundo. E nós sabemos que a resplandecente estrela da manhã hoje para nós aqui é o sol. E a lua não tem brilho próprio. Para quem não sabe, a lua não tem brilho próprio. E como é que ela brilha de noite, pastor? Como é que nós a vemos brilhando de noite? Porque a lua reflete a luz do sol. Cristo é o nosso sol. A lua é a igreja. A igreja reflete a luz de Cristo. Ou pelo menos deveria refletir. E quando nós, irmãos, somos chamados igreja do Senhor, é como o bispo disse agora há pouco aqui, irmãos, é porque nós não podemos ficar indiferentes ao que o mundo vive. Se tem uma pessoa do seu lado passando por dificuldade, você precisa representar a luz de Cristo. Ela precisa bater em você e espelhar em alguém. Se a pessoa que está do seu lado está passando dificuldade, está com o sapato furado, está sem comida na mesa e você não faz nada, você não é igreja. Como deveria ser. Nós fomos chamados com um propósito. E Jesus disse, ou melhor, perdão, Paulo disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. Nós vemos durante os evangelhos Cristo ressuscitando mortos, porque alguém tinha perdido um ente querido. Nós vemos Cristo multiplicando pães e peixes, porque alguém estava com fome. Nós vimos Cristo fazendo milagres, porque alguém estava em necessidade. E se nós, como igreja do Senhor, não entendermos a necessidade do próximo, se nós não tivermos empatia, irmãos, de tomar a dor dos outros como se fosse a nossa, nós não estamos reproduzindo a luz que Cristo brilha em nós. Você entende isso? Lá na criação, Deus estabeleceu um princípio: você, igreja, deve resplandecer a luz que você vê em Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz cara de abismado para ele, irmão. Faz assim, ó. Você entende isso, irmão? Não é só estar aqui e cantar. Que música vocês cantaram hoje, varão? Não foi combinado, irmãos. Mas vocês cantaram hoje aqui: Ele é a estrela da manhã. Você entende como isso é forte, irmãos, para nós? Você não pode, olha só que interessante.
eu vi que meu tênis estava rasgado. Glória a Deus. Continuou o evento. Não falei para ninguém. Acabou. E eu não sei se eu tinha aberto o culto, ou se eu estava pregando, tal, não sei o quê. Eu comentei do número do meu sapato. Não falei que estava furado. 43, viu? Vai que, né? Vai que. Irmão, na semana seguinte, eu ganhei um tênis novo. Porque o irmão que estava ouvindo, falou que estava navegando no Netshoes e viu uma promoção de um tênis 43. Ele falou, olha o tênis do pastor aí, vou comprar. Comprou e deu. Isso, irmão, é refletir a luz de Cristo. Às vezes a pessoa está do seu lado falando do casamento indo por água abaixo. Ou do emprego que está difícil porque o chefe está pegando no pé. Ou do curso na faculdade ou na escola que está tendo bullying, sei lá, ou qualquer outra coisa que pode ser enfrentado hoje nos dias de hoje. Hoje, nos dias de hoje, é ótimo, né? Desculpe, perdão. E você olha e fala assim, tá difícil mesmo, né? Não tá fácil para ninguém. Como assim, irmão? Isso é uma oportunidade que você e eu temos de refletir a luz de Cristo. De falar assim, você está vivendo isso, mas o Senhor pode mudar a sua história. Cristo pode fazer a diferença entre o seu casamento ir por água abaixo ou ele ser restaurado para que todos os dias você viva como se fosse uma lua de mel. Está em mim, em você, irmão, a autoridade do Senhor para fazer a diferença. Assim como o bispo disse agora há pouco, que a Igreja Viva vai alcançar alguém ou alguma família que esteja passando necessidade. E eu quero ir além aqui, irmãos, com todo respeito, bispo. Não precisa ser só aqui da Igreja Viva, irmão. Se você conhece alguém que não é da Viva e não é nem crente, é sua obrigação, como o bispo disse aqui, chegar em um dos líderes e falar, irmãos, nós precisamos abençoar aquela família. Porque isso é refletir a luz da resplandecente estrela da manhã. E foi para isso que fomos chamados. Eu gosto de dizer, irmãos, que o Senhor não nos chamou para morarmos em casas, em condomínios luxuosos. Que o Senhor não nos chamou para dirigirmos carros importados, ou carros do último ano, ou dos carros mais modernos que tem. O Senhor não nos chamou para fazermos viagens internacionais. Não que isso, irmão, seja pecado, não é. Mas o Senhor nos chamou para sermos luz. E a luz que refletimos não é nossa, é dele. Porque ele sabe que existem pessoas na escuridão. E eu e você somos o canal que Deus vai usar para alcançar estas vidas. Desde a criação, Cristo está sendo anunciado por Deus como o centro da nossa existência. E sou eu e você que vamos mostrar para quem for necessário que Cristo é a solução para as nossas vidas. Cristo é a esperança da glória para que vivamos a eternidade junto com Deus, onde não haverá choro, nem dor, nem ranger de dente. É para isso que fomos chamados, queridos. É para isso que nós estamos aqui hoje, falando do amor do Senhor e celebrando a morte de Cristo por nós na cruz. A dívida era minha, o lugar na cruz era meu e seu, mas Ele tomou o nosso lugar para que a nossa história fosse mudada. E por último, não menos importante, eu já vou encerrar. No 7º dia, Deus descansa. Como assim Deus descansa? Deus descansa, está aqui, irmão. Ele descansou. Agora, existe uma diferença, irmão,
entre descansar e parar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Existe uma diferença entre descansar e parar. Deus não parou, irmãos, Ele mudou de ministério. Ele era construtor e Ele passou para administrador. Porque vamos combinar que a gente dá trabalho? Vocês mais do que eu, mas a gente dá trabalho. Mas Ele descansou. E eu lembro disso com tanto carinho, irmãos, porque no dia 29 de maio de 1988, eu estava numa igreja evangélica assim, lá em Osasco, Avenida Antônio de Secosta 364, com a minha mãe, que foi a primeira a aceitar Jesus na minha família. E a palavra foi Hebreus 4. Temamos, pois, que porventura, tendo sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, possa parecer que algum de nós tenha ficado de fora. E aí o pastor pregou, fez o apelo, eu não entendi, eu tinha 13 anos, irmãos. Foi há uns 2 anos atrás. Minha mãe deu uma cutucada em mim assim, ó. Vai, filho. E eu nunca vi um adolescente tão obediente. Eu não questionei. Eu não perguntei, mas por quê? Eu só levantei, irmão, e fui no corredor. E com 3, 4 passos eu já estava chorando. Porque a promessa de entrar no descanso de Deus alcançou o meu coração naquela noite. E o Senhor descansou, irmão, não é para falar para você e para mim, para de ficar indo para a igreja, você está doido? Não. Ele descansou para falar para você e para mim, continua, porque o vosso descanso não será aqui. Assim como Ele nos prometeu entrarmos no seu descanso, Cristo continua ainda hoje o mesmo. E aí eu queria encerrar com um texto que diz: Romanos 11:36. Deus fez luz, animais, árvores frutíferas. Deus fez oxigênio. Deus fez tudo que fez por mim e por você. Deus nos fez. Por quê? Romanos 11:36. Pois dele, por Ele e para Ele sejam todas as coisas. Aleluia, tudo começa nele, queridos, e tudo termina nele. Tudo que Ele fez, eu e você, é para Ele. Se nós vivemos para Cristo. Se nós morremos para Cristo. Se amamos para Cristo. Se sorrimos para Cristo. Se choramos, abraçamos uns aos outros, e que seja para Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Cristo seja o centro da sua existência, querido. Que Cristo seja a tua referência, desde quando você acorda de manhã até quando você for dormir de noite. Que Cristo esteja com você no trabalho, na escola, no seu lazer, nos seus momentos mais difíceis e nos seus momentos mais prazerosos. Que Cristo seja o centro, porque é com Ele que você vai passar a eternidade. Amém e amém. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
Fique de pé, por favor, eu quero orar com você. Com a permissão do bispo. Aleluias. Irmãos, no ano passado, quando eu fui diagnosticado com câncer, eu não tinha medo de morrer, irmãos. Deus é minha testemunha. Não mesmo. Porque eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Eu tenho 51 anos, eu vou fazer 52 agora em dezembro. E eu, graças a Deus, eu sei do Deus em que tenho crido, irmãos. Eu sei que eu estou salvo em Jesus. Mas eu temi, irmãos. Eu temi por imaginar que eu ainda não deixei para minha família o conforto que eu gostaria que eles tivessem. Eu temi porque eu imaginei que em algum momento minha esposa, minha filha, o Azaf não, que o Azaf já está andando com as próprias pernas, né? Graças a Deus. Está amado aqui nessa igreja abençoada. Mas eu temi, irmãos. E eu estava contando para o bispo que na semana em que eu ia operar, eu operei no dia 5 de abril, na semana desse dia que antecedia o dia 5, eu estava andando lá em Osasco, porque eu sou um atleta, né? Não se deixe enganar, irmão, eu sou um atleta. E eu coloquei uma playlist para ouvir, e a primeira música que eu ouvi foi: dessa vez vai ser mais um milagre, eu só sei que eu vivo de milagre. A segunda música: Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu falei: tá bom, Senhor, já entendi. E eu descansei no Senhor, irmão. E Deus cuidou de mim. Então eu oro para que você, nessa noite, entenda que Cristo cuida de você. Cristo cuida da sua família. Ele está disposto a fazer para você aquilo que você sequer imagina, porque a palavra do Senhor diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Confia a tua existência no Senhor, e Ele vai mostrar para você quem Ele pode ser na sua história. Pai, no nome do Senhor Jesus, o sincero desejo do meu coração nessa noite, Deus, é que continuemos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe, Deus, aleluia, que somos pó, o Senhor conhece a nossa estrutura, Deus, e sabe, Senhor, que nós oscilamos, Senhor, diante dos perigos, diante da adversidade que nós tememos e pensamos até em voltar atrás, Senhor, mas o sincero desejo do meu coração nesta noite é que a igreja viva, Senhor, continue cada vez mais e mais viva. Oh Deus, aleluia, que a vida garantida na cruz possa, Senhor, ser intensificada no coração dos teus filhos, e eles possam vivê-la em toda a sua plenitude, resplandecendo a luz de Cristo, a resplandecente estrela da manhã, em cada passo que derem, em cada escolha que fizerem, em cada atitude que tomarem, Senhor. Oh Deus, que tanto aqui na Praia Grande, quanto em Osasco e nos quatro cantos desta terra, que o Senhor seja o centro da nossa existência, o motivo de levantarmos todas as manhãs e a razão pela qual proclamamos: Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Que essa seja uma verdade nos nossos dias. É assim que cremos, Senhor, e por isso oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.